Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e hoje eu vou atualizá-lo sobre o que ocorreu no quarto dia de julgamento do Sean Diddy Combs. Eu estou fazendo a cobertura completa aqui para vocês com tudo detalhado. E agora, a Cassie Ventura, a principal testemunha da acusação, respondeu às perguntas da defesa do Diddy. Esse momento era muito aguardado. E a defesa aparentemente fez de tudo para demonstrar um outro lado desse relacionamento. Então, no dia 15 de maio, tivemos o quarto dia da audiência após a seleção dos jurados. E dessa vez, a Cassie Ventura foi interrogada pela defesa do Diddy. Ou seja, ela respondeu às perguntas dos advogados que representam o seu ex-namorado, Sean Combs. E claro que este momento era muito aguardado no tribunal, porque seria o momento onde a Cassie poderia ser colocada contra a parede de alguma forma. Mas, na verdade, pelo que eu acompanhei aqui do julgamento desses dias em que a Cassie foi perguntada pela defesa do Diddy, a advogada que a interrogou não pegou pesado com ela. Isso pode ter sido uma estratégia, porque a Cassie está grávida, então não seria nada bom para a defesa do Diddy constranger e pressionar uma mulher grávida diante de um tribunal, onde ela seria uma das vítimas do réu. Bom, já entrando aqui, o que aconteceu ali logo quando começou aquele dia, ao discutir as provas que a defesa poderia apresentar, a Tani Geragos, a advogada que representa o Sean Combs, disse que o interrogatório da Cassie Ventura para a promotoria foi diferente do que eles estavam esperando, e com isso eles tiveram que ajustar a estratégia da defesa. E essa decisão ocorreu principalmente após o júri ver fotos dos ferimentos da Cassie Ventura, e também após ela relatar que o Diddy tentou chantageá-la diversas vezes, ameaçando divulgar os vídeos íntimos das free coffees. Basicamente, a estratégia da defesa do Diddy está sendo demonstrar que essas free coffees eram atos sexuais consensuais e que a violência física entre eles ocorriam de ambas as partes, motivado principalmente por ciúmes, infidelidade e também pelo abuso de substâncias de ambas as partes. Então, eles estão querendo alegar aqui que era um relacionamento muito problemático, onde ela sofria agressão doméstica, inclusive, mas que nada disso é crime federal. Bom, logo no início, os promotores e os advogados de defesa também discutiram sobre quais mensagens de texto a defesa poderia mostrar ao júri durante o interrogatório da Cassie. A defesa disse que queria usar algumas mensagens de texto onde demonstrava a desconfiança que o Diddy tinha com ela, porque ele sempre estava desconfiado de que a Cassie Ventura poderia estar o traindo com algum rapaz. Bom, quando o interrogatório começou, quem foi destacada para interrogar a Cassie foi a advogada de defesa, Ana Estevam. E claro que a equipe de advogados de defesa escolher uma mulher para fazer o interrogatório da Cassie foi uma forma estratégica de agir. Bom, então a Ana Estevam começou o seu interrogatório perguntando sobre o amor do casal durante o relacionamento, como que era, se eles eram apaixonados, e ela perguntou se realmente ambos estavam apaixonados quando se conheceram há 11 anos, se a Cassie o amava, se ela se sentia amada pelo Sean Combs, e para todas essas perguntas ela disse que sim. A Cassie Ventura respondeu sim. E a Cassie começou respondendo essas perguntas com a voz bem suave, quase que como um sussurro, e provavelmente ela poderia estar um pouco insegura ao responder aquelas perguntas para a defesa do Diddy. Então foi perguntado se ela via um Sean Combs que os outros não viam, e ela disse que sim, que ela via um lado dele que nem todos viam. Bom, a advogada perguntou também se ela sabia se ela era especial para o Sean Combs e ela respondeu que nem sempre se sentia especial para ele, apenas às vezes. E ela confirmou também que ficou com o Diddy por 11 anos, apesar dos defeitos dele. E ela teria ficado com ele tanto tempo porque acreditava que ele realmente a amava. Depois foi perguntado se quando ele a traiu, se doeu muito aquilo para ela. E ela disse que nem sempre, mas no começo do relacionamento. Então, pelo que eu entendi aqui, a Cassie meio que se acostumou com esse relacionamento problemático, onde ela era traída pelo Diddy. Depois foi mostrado ao júri alguns e-mails que eles trocavam. E um desses e-mails foi em janeiro de 2008. E nele, o Sean Combs dizia que estava muito feliz porque a Cassie Ventura havia viajado para Atlanta só para
estar perto dele. Ele também dizia que era um homem de muita sorte, que amava a Cassie e que sentia falta dela. E ela respondeu nesse e-mail falando que era uma mulher de muita sorte, que sentia muita falta dele e que ela voaria para onde ele precisasse para estar ao lado dele a qualquer hora. E aí ela finaliza falando: eu te amo. E a Cassie falou que realmente no início do relacionamento, nessa época, ela e o Sean Combs costumavam trocar mensagens de carinho. Ela falou que realmente no começo ele era um homem carinhoso. Também foi mostrado ao júri mensagens enviadas 2 anos após o início do relacionamento, onde eles novamente trocavam mensagens de afeto, um chamando o outro de bebê, falando que se amavam, e ele chamava a Cassie de um apelido que o avô da Cassie a chamava, que era Pop Pop. E claro que pessoas que são abusivas, no geral, no início do relacionamento, para atrair a vítima para sua teia, ela é muito carinhosa. Ela não vai começar um relacionamento com a outra pessoa a tratando mal, senão a outra pessoa vai se afastar dela na mesma hora. Não, uma pessoa abusiva, geralmente eles começam atraindo sendo muito carismáticos, muito carinhosos, e isso faz com que a outra pessoa se apaixone e dessa forma consiga manter ali a pessoa no relacionamento. E é exatamente isso que ocorreu aqui também no caso da Cassie Ventura. O Diddy tinha momentos que era muito carinhoso com ela, principalmente no início do relacionamento ou quando eles tinham alguma briga e ele queria reatar o relacionamento. Então ele conseguia trazê-la de volta para perto dele. Mas ela também falou que muitas vezes ela queria passar mais tempo com o Sean Combs, mas ele não dava muita atenção a ela, que ele era um homem bem ocupado. E em uma mensagem, em um e-mail de abril de 2010, a Cassie falou que ele não conseguia ficar 3 minutos do dia dele com ela e que ele nem tentava, que ele sempre estava com pressa de desligar o telefone quando ela ligava para ele e que essa não seria uma atitude de uma pessoa que ama a outra, de uma pessoa apaixonada. Ela fala nesse e-mail que ela estaria muito magoada com a forma com que ele estava lidando com ela, e ela também fala que não precisa do dinheiro dele, porque ela tem o próprio dinheiro para pagar pelas coisas que ela quer comprar, apesar de ser grata por tudo que ele fazia por ela. E aí ela explicou que ela se apaixonou pela verdadeira personalidade do Sean Combs e ela realmente era apaixonada por ele. E ela falou isso quando a advogada de defesa, Ana Estevam, perguntou o que fez com que ela se apaixonasse por ele. E aí ela respondeu exatamente o seguinte, abre aspas: o começo do relacionamento foi muito rápido, acelerado, assustador. Mas quanto mais tempo eu passei com ele e o conheci, mais percebi sua verdadeira personalidade. Pelo menos o que eu achava que era sua verdadeira personalidade. E eu gostei do que ele era, fecha aspas. E ela também falou que no início do relacionamento ele era muito doce, muito atencioso e que ele tinha uma grande personalidade carismática que todos amavam. A advogada, então, fez uma série de perguntas para Cassie Ventura sobre como ela havia conquistado a confiança dele e sobre como ela queria fazê-lo feliz naquele relacionamento. E ela perguntou se, para fazê-lo feliz, a Cassie dizia que gostava de fazer as free coffees. Então, a advogada perguntou se a Cassie alegava isso para o Sean Combs no relacionamento apenas para agradá-lo. Mas a Cassie respondeu que ela fez muito mais do que isso, na verdade, do que apenas dizer que gostava das free coffees, que ela fez muito mais para tentar agradá-lo. Depois foi mostrado ao júri mensagens que ela trocou com o Diddy em agosto de 2009. E essas mensagens têm conteúdo sexualmente explícito e eles estavam planejando uma free coffee. Neste momento do julgamento, a Cassie pediu uma pausa, então ela saiu um pouco do banco das testemunhas, depois ela voltou. E depois que a Cassie voltou ao interrogatório, o júri viu uma troca de mensagens entre eles. E nessa mensagem, ela ficava pedindo pílulas ao Diddy, e ela também pedia para que ele excluísse um vídeo. Ela perguntou se ele tinha mais comprimidos e mais para frente também do julgamento, ela confirmou que eles eram viciados em analgésicos, em opiáceos, e ela falou que não tinha certeza qual era o contexto desse vídeo que ela estava pedindo para ele apagar. Ela não tinha certeza se era um vídeo de uma free coffee, porque ela não se lembrava. A Ana Estevam então perguntou se a Cassie preferia que os vídeos das free coffee fossem gravados nos celulares dela, mas ela respondeu que na verdade ela não queria que fossem gravados em celular nenhum e também em nenhuma câmera. Então ela simplesmente não queria que aquelas gravações ocorressem.
A Cassie também explicou que ela já era uma celebridade por méritos próprios quando ela tinha 21 anos e que na sua festa de 21 anos, que foi realizada em uma boate, o Sean Combs levou diversas celebridades, mas que não eram amigos dela, eram amigos dele. Ela sequer conhecia aquelas pessoas. Ela também abordou um pouco o seu passado antes de ficar com o Sean Combs, quando ela namorou com Ryan Leslie, um produtor musical, e ela namorou com esse cara por cerca de 3 anos, quando ela tinha entre 18 ou 19 anos, e inclusive foi Ryan Leslie que a apresentou ao Sean Combs. Esse homem era cerca de 10 anos mais velho que ela. E quando ela assinou com a Bad Boy Records, ela começou a ter um amor platônico pelo Sean Combs e ela ainda estava nesse relacionamento com Ryan Leslie. Mas ela se aproximou ainda mais do Sean Combs quando ele passou a apoiá-la da forma que ela deveria agir em entrevistas, enfim, ele começou a ser meio que um mentor para ela, e isso significou muito para Cassie Ventura na época. Então aproximou ainda mais os dois. Ela conta também que após o seu aniversário de 21 anos, ela queria ir com o Sean Combs por uma viagem para Miami. Ela já estava se apaixonando por ele, mas ela ainda estava namorando com Ryan Leslie. E aí ela usou um panfleto que tinha um evento ali como desculpa para ir nessa viagem junto com o Sean Combs. Então ela falou para o namorado dela que teria um evento ali que ela precisaria comparecer e viajou com o Sean Combs nessa viagem para Miami. Em seguida, foi mostrada ao júri mensagens de texto entre os dois em dezembro de 2009 sobre uma conversa bem aberta que eles estavam tendo sobre as free coffees. Ela disse que nessa época ela se sentia confortável em expressar suas necessidades e ela escreveu que ela precisava se sentir segura, como se estivesse em casa. Ela escreveu isso para o Sean Combs se referindo às free coffees. Então, para ela ser mais aberta com as coisas que eles faziam na cama, isso segundo as palavras dela, ela precisava se sentir em casa. E é isso que ela estava relatando nessa mensagem. E ela também escreveu o seguinte: a última vez foi um erro, mas desde então me fez sentir um pouco suja, em vez de sexy e espontânea. Essa é a única razão pela qual ficou oscilando na minha mente entre querer e não querer fazer isso. Quando costumávamos surtar, quando estávamos muito apaixonados, não havia perguntas. Então, essa foi uma mensagem que ela mandou para o Sean Combs sobre as free coffees que eles já estavam fazendo nessa época. Depois foi mostrado ao júri um e-mail que a Cassie Ventura enviou para ele em outubro de 2007, algumas semanas após o seu aniversário de 21 anos. Lembrando que foi neste aniversário que o Sean Combs a beijou pela primeira vez e aí ela saiu correndo e chorando porque ela não queria beijá-lo. Bom, neste e-mail, a Cassie estava falando dos sentimentos que ela tinha por ele. Aparentemente, ela já estava bem apaixonada. E ela falou que fazia isso com muito mais frequência do que ele, se abria em relação aos sentimentos. Ela escreveu que eles só haviam tido uma semana juntos e que foi a melhor e a pior semana. Ela também falou sobre as coisas que gostava no Sean Combs e que sonhava com um futuro lindo juntos. E ela também escreveu sobre alguns sentimentos negativos que ela tinha em relação ao relacionamento deles e que possivelmente ele se daria melhor com uma amiga dela. Ela também cita que ele estava constantemente cansado, que parecia que nunca tomava as decisões certas para ele, que ela parecia uma criança mimada, dramática, desrespeitosa e por algum motivo ele não confiava nela. Então, pelo que eu entendi aqui desse e-mail, ela estava falando que o amava bastante, estava bastante apaixonada, mas o Sean Combs parece que tinha algumas atitudes com ela, chamando de mimada, de criança mimada, que ela não estava gostando e que ele não confiava nela. Ela também testemunhou para a promotoria que tinha resolvido um processo civil contra o Sean Combs em 2023 por 20 milhões de dólares, quando eles fizeram aquele acordo. E durante o interrogatório da defesa, a advogada perguntou se a Cassie achava que a carreira dele havia sido arruinada após esse processo se tornar público. E ela respondeu que sim. Depois eles voltaram a questionar a Cassie sobre o estilo de vida dos dois e a Cassie confirmou que realmente ambos conversavam sobre o estilo de vida dos swingers e que ela acabou inclusive presenciando esse estilo de vida pessoalmente nos clubes que eles frequentavam às vezes. Foi perguntado também se as free coffees estavam relacionados ao estilo de vida swinger, se eles tinham realmente esse estilo de vida. E ela respondeu que, na verdade, são estilos de vida que são parentes no plano sexual, mas que são muito diferentes.
E ela também relatou que não se lembrava de nenhum funcionário do Sean Combs ter visto uma free coffee acontecer e que nunca conversou com nenhum funcionário dele sobre isso. Os assistentes do Diddy frequentemente arrumavam quartos de hotel antes de uma free coffee, então eles forneciam tudo o que precisava ali para uma free coffee acontecer. Mas eles não entravam no quarto enquanto a free coffee estava acontecendo. E a Cassie falou que não comentava sobre essas festas, que havia troca de casal ou então um garoto de programa contratado para se relacionar com ela, com ninguém. Ela não comentava sobre isso com ninguém, nem com os seus amigos. Ela nunca contou para eles que tinha esse estilo de vida de troca de casal e também de abrir o relacionamento dessa forma. Ela falou que o Diddy ligava para ela sem parar e que ela acreditava que ele desconfiava muito dela, que ela poderia o trair. E enquanto ela era interrogada pelos promotores, ela também testemunhou que o Diddy tinha opiniões fortes sobre sua aparência física e controlava muito o que ela vestia, que ele era um homem extremamente controlador e que inclusive às vezes ela enviava fotos das roupas que ela queria usar para ele antes, para ver se ele estava de acordo com a roupa. E aí, diante disso, a defesa do Diddy perguntou se a Cassie Ventura acreditava que o Sean Combs tinha um bom gosto e também se ele tinha algum impacto na moda e na cultura. E ela respondeu que sim. E a defesa aqui estava basicamente tentando justificar o porquê do Diddy se preocupar tanto com as roupas da Cassie, tentando fazer parecer que ele não era um homem controlador, era apenas um cara antenado na moda e que ditava de alguma forma a cultura e a moda da época, e por isso ele se preocupava também com a forma que ela estava vestida. A Cassie também testemunhou que o Diddy estava muito ocupado administrando as suas empresas e a carreira dele durante o relacionamento e que ele se mantinha ocupado mesmo quando eles tinham várias free coffees e consumiam muitas substâncias. Então parece que ele tinha uma energia muito forte, mesmo frequentando as free coffees, mesmo tomando entorpecentes, ele conseguia depois ter energia para levantar e continuar trabalhando muito. Ela falou que, na verdade, ele era viciado em sucesso, mas que também era viciado em substâncias, inclusive que ele ficava irritado quando estava em abstinência. Ela confirmou que também foi viciada em substâncias por um período, que eram principalmente analgésicos e que eles usavam diversos tipos de substâncias juntos, mas que as preferidas deles era êxtase e MD. Mas que eles não eram viciados nessas duas substâncias, que eram apenas usadas em festas. Diferente dos opiáceos, dos analgésicos, que eles usavam com muita frequência, que aí sim seria um vício. Durante uma das pausas feitas ali no tribunal, houve uma discussão sobre o tempo que a equipe de defesa levaria para concluir o interrogatório da Cassie Ventura. Eles falaram que eles levariam até o final de sexta-feira, até o final do dia de hoje, que é o dia que vocês estão assistindo esse vídeo. Mas o juiz falou que eles teriam que terminar até o horário do almoço de sexta-feira, então eles não teriam o dia inteiro. Mas ele também deixou em aberto a possibilidade de conceder mais tempo para a equipe de defesa, caso fosse necessário. Mas como a promotoria teve um dia e meio de interrogatório, a defesa também teria que ter o mesmo tempo para finalizar. O advogado de defesa do Diddy, Mark Agnifilo, disse que a defesa estava tentando agilizar o máximo possível todas as dúvidas que eles tinham, todas as questões que eles tinham ali com a Cassie, mas ele deixou muito claro que ela é a testemunha mais importante desse caso e que esse caso envolve uma sentença de prisão perpétua, caso o Diddy seja condenado. Então ele falou que precisava de tempo para esclarecer os questionamentos que eles tinham. Falando um pouco mais aqui da estratégia da defesa, eles estão tentando alegar que, na verdade, aquele era apenas um relacionamento complicado, com duas pessoas complicadas, e que realmente houve violência doméstica, mas que não houve tráfico sexual. A defesa também argumenta que muitas das brigas entre eles ocorreram por infidelidade de ambos os lados. E como a Cassie Ventura testemunhou que o uso de drogas deixava ambos irritados, isso favoreceu um pouco a tese da defesa. Bom, a defesa também perguntou para a Cassie se a equipe do Diddy sabia sobre as free coffees, e aqui a pergunta se referia à acusação de extorsão, onde a promotoria alega que ele estava usando os seus negócios e também sua empresa para cometer os seus crimes, mas a Cassie testemunhou que não falava com a equipe do Diddy sobre os encontros sexuais. Mas ela chegou a mencionar que alguns dos assistentes dele e também
outros funcionários ajudavam a providenciar acompanhantes e também quartos de hotel, mas ela deixou claro que ela não conversava sobre a equipe sobre este assunto. Então, as perguntas da defesa até aquele momento foram todas baseadas nesta estratégia, para demonstrar que se trata de um relacionamento com muitos ciúmes, com abuso de substâncias, e que tudo isso tornava ambos violentos, mas que era tudo consentido, que não houve qualquer abuso físico, na verdade, abuso sexual aqui por parte do Diddy contra a Cassie Ventura. Depois disso, mais mensagens sobre as free coffees entre a Cassie e o Diddy foram exibidas ali no tribunal. E em uma conversa de março de 2017, a Cassie disse ao Diddy para ele parar de se fazer de vítima. Ela também falou o seguinte: eu adoro nossas free coffees, quando nós dois queremos. E essas mensagens não estão sendo mostradas por um acaso, e sim de forma muito estratégica aqui pela defesa dele, para que eles demonstrem dessa forma que ela participava das free coffees porque gostava daquilo. É isso que a defesa está tentando fazer parecer. A Cassie então explicou no tribunal que dizer que amava as free coffees eram apenas palavras que ela estava usando naquele momento, mas que o seu sentimento não era exatamente aquele. Em outras mensagens que foram lidas em voz alta ali no tribunal, foi demonstrada uma mensagem que o Diddy e a Cassie Ventura estavam planejando e se preparando para uma free coffee. E, novamente, isso corrobora com a tese da defesa de que eles faziam de forma consentida, e por isso que eles selecionaram essas mensagens a dedo para demonstrar aqui no tribunal. Bom, em uma conversa de 2017, o Diddy disse a Cassie que estava fazendo planos para uma free coffee. E a advogada de defesa fez questão de ler em voz alta alguns trechos desse texto. Ela leu o seguinte, abre aspas, não tive notícias suas, então estou apenas colocando alguns planos em ação. Avise-me para parar. Pacote surpresa vindo de fora do estado. Apenas me avise se eu estiver indo na direção errada para que eu possa cancelar. Fecha aspas. Essas foram mensagens que o Sean Combs enviou para a Cassie Ventura sobre o planejamento de uma free coffee. E, novamente, o que está sendo mostrado ao júri, o que a defesa está tentando mostrar aqui, é que a Cassie consentia com essas festas e participava até do planejamento. E, inclusive, que o Diddy a consultava e pedia sua opinião sobre as pessoas contratadas ali para as free coffees. Mas, conforme a própria Cassie falou, ela fazia tudo isso para agradar o Diddy. E também, em determinado momento, ela fazia por medo de ele vazar filmagens dessas festas. Bom, depois a Cassie Ventura falou sobre as mulheres com quem o Diddy se relacionou enquanto os dois ainda namoravam. Ela falou que ela tinha um certo ciúme da Kim Porter, que teve 3 filhos com o Sean Combs. E para quem não sabe, a Kim faleceu em 2018. Mas a Cassie falou que ficava muito chateada quando o Diddy passava as férias com a família dele, junto com a Kim também, porque ele tinha sido muito apaixonado por ela, mesmo que os dois não estivessem mais ali em um relacionamento. A Cassie também descobriu que o Diddy estava se relacionando com uma mulher chamada Dina em abril de 2014 e que isso foi algo que atrapalhou muito o relacionamento deles. Ela também falou que o Diddy suspeitava bastante que ela estava o traindo. Ainda sobre este tópico de infidelidade, a Dina, conforme a Cassie alegou, era o maior problema que eles tinham ali no relacionamento. E a Cassie se relacionou com o Kid Cudi enquanto ainda estava com o Sean Combs. E, inclusive, foi o Diddy quem a apresentou a esse rapper por volta de 2011. E ele apresentou para que eles pudessem trabalhar em algumas músicas juntos. Mas, depois de um tempo, a Cassie começou a se relacionar com o Kid Cudi. E, na verdade, ela comprou até um telefone descartável para se comunicar com o rapper sem que o Sean Combs descobrisse. Então, ela também teve alguns casos aqui durante o relacionamento com o Diddy. Mas, mesmo usando esse telefone descartável, o Sean Combs acabou descobrindo o relacionamento deles. Isso quando ele mexeu no celular dela durante uma free coffee. E foi aquela situação que eu narrei no vídeo anterior para vocês, que ele avançou contra a Cassie com um abridor de vinho e ela teve que fugir dele. E enquanto esse interrogatório acontecia, o Sean Combs ficou ali na mesa da defesa escrevendo várias coisas em post-its e repassando para os advogados dele. E ele também conversou diversas vezes com a advogada que estava fazendo o interrogatório da Cassie, isso durante os intervalos. A Cassie também contou que em 2015 rompeu seu relacionamento com o Sean Combs por um tempo enquanto ela estava na África do Sul fazendo filmagens para um filme.
E ela descobriu nessa época que ele estava se relacionando com outra mulher e que seus funcionários sabiam que enquanto ela estava viajando a trabalho, ele estava a traindo. E aí foi que ela terminou com ele, ela decidiu terminar o relacionamento e bloqueou o número dele. Na época, o Sean Combs também suspeitava que a Cassie Ventura estava começando a se relacionar com o ator Michael B. Jordan. Ela também falou que os seus amigos sabiam que o Sean Combs abusava fisicamente dela. Às vezes, inclusive, porque os amigos dela viam isso acontecer. E ela também contou sobre essas violências que ela sofria aos seus pais e ao seu irmão. Ela também alegou que o Diddy ficava nervoso e explosivo quando descobria que ela estava usando substâncias com as amigas dela ou que estava usando as substâncias dele, sem que ele soubesse. Então, se eles não ficassem chapados juntos, era um grande problema ali para o relacionamento. Ela só poderia usar substâncias junto com ele. E em determinado momento, a advogada Ana Estevan colocou a Cassie Ventura contra a parede, isso sobre uma afirmação que a Cassie fez no dia anterior, sobre ter visto Diddy atacar a amiga dela na sacada do apartamento. A Ana Estevan perguntou se a Cassie realmente havia visto aquilo ou se ela tinha apenas ficado sabendo. E a Cassie respondeu o seguinte: eu vi o que vi. Mas então a Ana Estevan mostrou para a Cassie uma mensagem de texto que a Cassie enviou para a chefe do gabinete do Sean Combs, a Christina Cohan. E isso foi logo após o incidente. Ela fala nessa mensagem que ela havia ficado sabendo da briga. Então dá a entender aqui que a Cassie teria mentido sobre ter visto o Sean Combs atacar a sua amiga. Parece que ela realmente ficou apenas sabendo disso conforme essa mensagem que ela mandou. A Ana Estevan então perguntou se a Cassie havia consumido substâncias na noite anterior e ela disse que não se lembrava se havia ou não usado substâncias antes de dormir naquele dia. A Cassie, depois disso, alegou que no início de 2017 havia ficado muito doente devido ao uso de substâncias e que começou a procurar por ajuda. Ela falou que ela perdeu todo o olfato e o paladar do nada. Um dia, quando ela acordou, ela estava desse jeito e passou a sentir dormência no seu braço. Ela também relatou ter sentido alguns efeitos colaterais dissociativos devido ao uso da cetamina. A dissociação é basicamente um mecanismo de defesa que o cérebro usa para lidar com eventos traumáticos ou então muito estressantes. E pode ocorrer perda de memória, sensação de estar desconectado de si mesmo ou do mundo ao seu redor, como se estivesse observando a vida de fora. Ou então a pessoa pode sentir a presença de duas personalidades distintas dentro de si, que aí seria o transtorno de personalidade múltipla, que seria um caso mais extremo, né? Que não é do caso da Cassie, aparentemente. Ela falou que ela começou a sentir alguns efeitos de dissociação, mas ela não cita exatamente qual era esse efeito. E o próprio Sean Combs notou alguns sintomas que ela estava tendo e pediu que ela consultasse o médico. E ambos usavam muitas substâncias durante o relacionamento. A vida deles era o tempo inteiro festas, as free coffees, abuso de substâncias, brigas e com certeza isso uma hora ou outra tem um resultado muito negativo no nosso corpo. E isso aconteceu com a Cassie. Ela também narrou um evento que para mim demonstra a obsessão que o Sean Combs tinha por relações íntimas, porque claramente, pelo que foi demonstrado até agora, ele tinha sérios problemas com isso, ele tinha um vício em relações íntimas. Bom, ela conta que em fevereiro de 2012 ele teve uma overdose de analgésicos e que naquele dia eles tiveram uma free coffee, depois foram para um clube de troca de casal e depois o Diddy foi sozinho para uma festa na mansão da Playboy. Então, basicamente, ele participou de 3 festas em uma mesma noite, usando várias substâncias, e no fim da noite, a Cassie teve que levá-lo até o hospital porque ele teve essa overdose. Depois disso, a Ana Estevan fez uma série de perguntas com o foco de demonstrar que o Sean Combs era um homem dependente de substâncias, um dependente químico, basicamente, e que qualquer abstinência que ele tivesse afetava negativamente o seu humor. E a Cassie confirmou que realmente ele era muito dependente e aquilo afetava diretamente o humor do Diddy. Depois, a advogada pediu que a Cassie confirmasse se o óleo de bebê que eles usavam durante as free coffees havia sido misturado com algumas substâncias. E ela também pediu que a Cassie confirmasse sobre a questão de encher uma piscina com esse óleo de bebê, porque exigiria muitos frascos de óleo de bebê. E isso poderia, inclusive, explicar por que o Diddy mantinha aquele estoque lotado desse tipo de óleo. Mas
Essas perguntas sofreram uma objeção e o juiz acatou a objeção, então a Cassie não precisou responder. Depois, a advogada de defesa voltou à questão da agressão que a Cassie sofreu no hotel em março de 2016. E aqui a defesa tentou demonstrar que o Diddy estava em uma fase de abstinência quando isso aconteceu, e por isso que estaria fora de si. A Cassie falou que não se lembrava se o Diddy havia passado por abstinência naquela época, mas ela reconheceu que as mensagens demonstravam que ele estava muito doente nessa época, com a questão do vício dele. Bom, foi demonstrado também algumas mensagens entre a Cassie e o Sean Combs no dia em que aconteceu essa agressão, mas antes do incidente. A Cassie enviou uma mensagem dizendo o seguinte para ele, abre aspas, podemos nos divertir, não quero que você pense que eu não quero, fecha aspas. E em seguida ela pediu para o Sean Combs combinar tudo ali e ela estava se referindo a uma free coffee. Neste momento, a advogada de defesa sugeriu que a Cassie foi quem propôs e encorajou a free coffee daquela noite. Mas a Cassie alegou que as mensagens do Diddy perguntando repetidamente sobre seus planos para aquela noite era uma forma que ele usava para propor uma free coffee para ela. Então ela alega que, na verdade, foi o Diddy quem propôs a free coffee, que ela sabia disso porque ela já estava acostumada com a forma dele de falar aquilo, que era perguntando o que ela iria fazer aquela noite, se eles tinham tempo para os dois, enfim. Em algumas das mensagens, o Diddy falou que eles deveriam fazer a free coffee antes ou então depois do evento de estreia que a Cassie teria naquele dia, no dia em que a agressão aconteceu. Após essas mensagens serem demonstradas, o juiz suspendeu a sessão e hoje a Cassie também está testemunhando e respondendo o restante do interrogatório da defesa, e eu vou coletar todas as informações no fim do dia e trazer para vocês amanhã em vídeo. O advogado Mark Agnifilo não garantiu que eles vão conseguir finalizar o interrogatório da Cassie na sexta-feira, hoje, mas o juiz deixou claro que ele pode interromper se passar do necessário. Então, se ele achar que já deu de perguntas, o juiz tem o direito de interromper o interrogatório. E a promotoria também pediu ao juiz que concedesse mais 1 hora de interrogatório para os promotores fazerem com a Cassie Ventura. Quanto ao Diddy, que está acompanhando tudo ali de perto, obviamente, foi relatado que ele não parecia nada feliz enquanto a Cassie respondia a essas perguntas. Ele ficou passando diversos bilhetes para sua equipe de defesa durante o interrogatório e ele manteve um olhar muito sério e fixado na advogada de defesa que estava fazendo o interrogatório da Cassie. Quanto a Cassie, é dito que as horas de depoimento relatando detalhes sobre seu relacionamento foram muito cansativos para ela, mas que ela estava muito mais à vontade e até riu algumas vezes durante o depoimento. Inclusive, a advogada Ana Estevan riu com ela em alguns momentos também. É o que foi relatado aqui que aconteceu ali no tribunal. Então, aparentemente, a defesa do Sean Combs garantiu em manter o clima o mais leve possível para Cassie Ventura, se é que isso é possível. Talvez para demonstrar que eles não veem a Cassie como uma inimiga, e sim como alguém que pode demonstrar a verdade sobre o que de fato acontecia ali no relacionamento deles. Então a defesa provavelmente quis demonstrar que eles não queriam agredir a Cassie com essas perguntas, e sim que ela colaborasse com a elucidação aqui do caso. E conforme eu falei para vocês, a estratégia da defesa continua sendo demonstrar que a Cassie fazia tudo por livre e espontânea vontade, uma vez que ela já era uma mulher adulta na época dos fatos e falava abertamente sobre isso com o Diddy. E eu acredito que o depoimento da Cassie para a defesa de alguma forma pode ter favorecido o Sean Combs. Ainda mais aquela mensagem onde ele pergunta a ela se ele estava indo na direção certa ao organizar uma free coffee e ela concorda que ele poderia organizar. Então, provavelmente tudo isso será usado a favor do Diddy pela defesa. E também tem outras mensagens onde a Cassie chegou a terminar o relacionamento com o Sean Combs algumas vezes e depois acabou reatando com ele, e com certeza a defesa também vai utilizar tudo isso para tentar mostrar para o júri que ela esteve com ele por escolha durante esses 11 anos e não por coação, deixando claro que eu estou aqui detalhando a estratégia da defesa, como que eles vão olhar para esse interrogatório da Cassie e utilizar a favor deles. E a promotoria vai utilizar da questão
das ameaças que o Diddy fazia contra ela. Eles vão alegar que, na verdade, nesses 11 anos de relacionamento, ela foi manipulada e coagida sob ameaça e também violência. Bom, pessoal, então foi isso que aconteceu neste quarto dia de tribunal com Sean Diddy Combs e Cassie Ventura contando tudo sobre o que eles viveram nestes 11 anos de relacionamento. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal. Aqui embaixo é rapidinho. E amanhã teremos tudo o que aconteceu hoje no tribunal. Vou coletar tudo, compilar para vocês e amanhã estará no ar. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.